Olá, meu nome é Gilmar e juntamente com os integrantes do meu grupo estarei apresentando o trabalho sobre tolerância imunológica e autoimunidade. O nosso trabalho será abordado o assunto sobre a tolerância imunológica e principalmente no contexto a autotolerância. E como a autotolerância ela pode falhar e resultando na autoimunidade. Visão geral da tolerância imunológica. Indivíduos normais são tolerantes aos seus próprios antígenos, porque os linfócitos responsáveis pelo reconhecimento dos autoindígenos estão eliminados ou inativados. A tolerância, ela resulta do reconhecimento dos antígenos por linfócitos específicos. Portanto, existe um risco de os linfócitos reagirem contra as células e tecidos daquele indivíduo, causando uma doença. Os mecanismos de tolerância imunológica, eles evoluíram para essas reações não acontecer, para prevenir essas reações. Estudos mostram, apontam que a tolerância ela poderia ser adquirida, mas não somente por células externas, mas também por proteínas. Existe dois tipos de tolerância, a central e a periférica. A autotolerância ela pode ser induzida em linfócitos imaturos, que são dos órgãos linfóides centrais, e os linfócitos maduros em locais periféricos. Entretanto, a tolerância central não é perfeita. Em alguns linfócitos autorreativos acabam por completar a sua maturação. Dessa maneira, os mecanismos de tolerância periféricas são necessários para prevenir a ativação. Estão sendo realizados grandes esforços para as estratégias mesmo para induzir a tolerância, para ajudar no tratamento de doenças alérgicas e autoimunes e principalmente para prevenir as rejeições de transplantes de órgãos. Ainda não se sabe quais as autoantígenos induzem a tolerância central e a periférica. E o mais importante ainda é que não se sabe quais mecanismos de tolerância podem falhar nas doenças autoimunes. E isso permanece como um desafio principal no entendimento da autoimunidade. Os mecanismos periféricos, eles também podem servir como suporte para os mecanismos centrais. No caso, eles eliminam todos os linfócitos. A tolerância periférica ela também pode ser mantida pelas células T regulatórias. Já os antígenos externos, na ausência de sinais, eles podem inibir as respostas imunológicas por meio da indução da tolerância a linfócitos específicos. A tolerância central ela ocorre durante um estágio de maturação dos linfócitos, no qual o encontro com um antígeno pode levar à morte celular ou à substituição de um receptor. Já a tolerância periférica, ela desencadeia-se quando os linfócitos maduros reconhecem e morrem por apoptose ou quando se tornam incapazes, quando eles param de serem ativados. A tolerância dos linfócitos T auxiliares é uma forma eficaz de prevenir tanto as respostas imunológicas mediadas por células, quanto as respostas imunológicas humorais a antígenos proteicos. A tolerância pode ser classificada como central quando ocorre nos linfócitos do timo ou da medula, e ela também pode ser classificada como periférica, quando ocorre nos linfócitos dos demais tecidos do corpo. A tolerância central pode ocorrer por meio de dois mecanismos. Um deles é a transformação das células T, que originalmente estão no timo e são imaturas, em células T regulatórias. Essas células T regulatórias irão migrar para os tecidos periféricos, onde atingirão a maturidade e lá elas irão suprimir a resposta imunológica aos antígenos que encontrarem. O outro mecanismo é a deleção ou seleção negativa.
no qual irá ocorrer a morte celular por apoptose frente a um antígeno específico. Então, o que vai determinar se algum autoantígeno conseguirá induzir essa deleção nas células T é a presença desses antígenos no timo e a afinidade dos receptores à célula T. Já na tolerância periférica, nós vamos ter 3 mecanismos diferentes. Um deles é a anergia. Anergia quer dizer a não responsividade funcional das células. Ela ocorre por alterações bioquímicas que reduzem a habilidade dos linfócitos em responder aos sinais dos seus receptores, quando esses encontram. Para poder exemplificar melhor o que seria essa anergia, eu trouxe aqui uma imagem que vai diferenciar para a gente uma resposta normal e o que seria uma energia da célula T frente ao reconhecimento de antígenos. Na resposta normal, a nossa célula T imatura, ela vai criar sinais de ativação que farão com que essas células possam se proliferar e se diferenciar. Já na anergia, nós vamos ter ou o bloqueio dessa sinalização ou a criação de receptores inibitórios. Esses receptores eles vão acabar por inibir, essa proliferação ou diferenciação das células, que vai gerar células T não responsivas ou que chamamos de anêmia. O mecanismo é a supressão da resposta imunológica pelas células T regulatórias. E o terceiro mecanismo é a deleção ou morte celular por apoptose. Meu nome é Emily e eu vou falar sobre a tolerância dos linfócitos B. A tolerância dos linfócitos B é necessária para manter a não responsabilidade dos autoantígenos timo-independentes, como polissacarídeos e lipídios. A tolerância dos linfócitos B também desempenha um papel na prevenção de respostas dos anticorpos e antígenos de proteínas. Estudos experimentais revelam múltiplos mecanismos pelos quais o encontro com os autoantígenos pode abortar a maturação e ativação das células B. Tolerância central da célula B. Células B imaturas que reconhecem os autoantígenos na medula óssea com alta avidez. Por exemplo, matizes polivalentes de antígenos nas células morrem por apoptose ou alteram a especificidade de seus receptores de antígenos, edição de receptores. Um fraco reconhecimento de autoantígenos da medula óssea pode levar à energia e inativação funcional das células B. Edição de receptores. Se as células B maduras reconhecem autoantígenos que estão presentes em alta concentração na medula óssea, especialmente se o antígeno é apresentado em forma multivalente, por exemplo, superfícies celulares, muitos receptores de antígenos em cada célula B fazem ligações cruzadas, transmitindo fortes sinais para as células. Deleção. Se a edição falhar, as células B imaturas podem morrer por apoptose. Os mecanismos de deleção não estão bem estabelecidos ainda. Anergia. Se células B em desenvolvimento reconhecem autoantígenos fracamente, por exemplo, se o antígeno é solúvel e não apresenta muitas ligações cruzadas com receptores de antígenos, se os receptores da célula B reconhecem o antígeno com baixa afinidade, as células tornam-se funcionalmente não responsivas. A energia deve-se à regulação negativa de expressão do receptor do antígeno, assim como um bloqueio na sinalização do mesmo. Tolerância periférica das células B. Linfócitos B maduros que reconhecem autoantígenos em tecidos periféricos na ausência de células T auxiliares específicas podem ser considerados funcionalmente não responsivos ou podem morrer por apoptose. Os sinais das células T auxiliares podem estar ausentes se essas células T são deletadas ou estão anérgicas, ou se os autoantígenos são antígenos não proteicos, uma vez que autoantígenos geralmente não suscitam respostas imunológicas inatas. As células B também não serão ativadas via receptores de complemento, receptores de reconhecimento de padrões moleculares.
Desse modo, assim como nas células T, o reconhecimento de antígenos sem estímulos adicionais resulta em tolerância. Os mecanismos de tolerância periférica também eliminam clones das células B, autorreativos, que podem ser gerados como uma consequência não intencional da mutação somática em centros germinativos. Células B que encontram autoantígenos em tecidos periféricos tornam-se anérgicas ou morrem por apoptose. Em algumas situações, o reconhecimento de autoantígenos pode disparar receptores inibitórios que impedem a ativação das células B. Anergia e deleção. Algumas células B autorreativas que são estimuladas repetidamente por autoantígenos tornam-se não responsivas e ativações subsequentes. Estas células requerem níveis altos de fator de crescimento para sua sobrevivência. Por este motivo, não podem competir efetivamente pela sobrevivência como células B, imaturas normais, folículos linfóides. Como resultado, as células B que já encontraram autoantígenos têm sobrevida menor e são eliminadas mais rapidamente do que células B que se ligam com grande avidez aos autoantígenos na periferia. Também podem morrer por apoptose ou através da via mitocondrial. A alta taxa de mutação somática dos genes 1, que ocorre em centros germinativos, apresenta o risco de produzir células B autorreativas. Essas células B podem ser eliminadas ativamente por meio da interação do FASL de células T auxiliares com o FAS das células B ativadas. A mesma interação foi descrita anteriormente como um mecanismo para a morte de células T autorreativas. A falha desta via de tolerância periférica da célula B pode contribuir para a autoimunidade causada por mutações nos genes FAS e FASL em camundongos, assim como em pacientes com ALPS. Olá, eu sou a Mariana e vou falar um pouco sobre a tolerância induzida por meio de antígenos externos. Primeiramente, entender como induzir a tolerância por meio da administração de antígenos é a chave para desenvolver a tolerância a antígeno específica como uma estratégia de tratamento para doenças imunológicas. Antígenos externos, eles podem ser administrados de maneira que induzam preferencialmente a tolerância em detrimento das respostas imunológicas. É importante a gente saber também que antígenos proteicos administrados por via cutânea com adjuvante favorecem a imunidade, ao passo que doses altas de antígenos administrados sem adjuvante tendem a induzir a tolerância. A provável razão para isso acontecer é que os adjuvantes estimulam as respostas imunológicas inatas e a expressão de coestimuladores nas APCs. As APCs são células do sistema imunológico que são especializadas em apresentar um antígeno para a célula T. E a gente tem que lembrar também que na ausência desses sinais secundários, as células T que reconhecem o antígeno podem tornar-se anérgicas, morrer ou diferenciar-se em células regulatórias. Muitas outras características dos antígenos e a forma de como eles são administrados podem influenciar também no equilíbrio entre a imunidade e a tolerância. Nessa tabela aqui, a gente trouxe alguns aspectos que favorecem a estimulação das respostas imunológicas e trouxemos também alguns aspectos que favorecem a tolerância. Frequentemente, a administração oral de um antígeno proteico leva à suspensão das respostas imunológicas humorais e mediadas por células para a imunização com esse mesmo antígeno. Este fenômeno, chamado de tolerância oral, foi discutido no capítulo anterior. Oi, meu nome é Luísa e eu vou falar sobre os mecanismos da autoimunidade. A autoimunidade é uma causa importante de doença nos indivíduos e estima-se que essa condição afeta de 2 a 5% da população dos Estados Unidos. As questões fundamentais sobre a autoimunidade são a autotolerância à falha e de que forma os linfócitos autorreativos são ativados.
E para o desenvolvimento da autoimunidade, alguns fatores são importantes, como a suscetibilidade genética e os gatilhos ambientais, como infecções e lesão local no tecido. Os genes de suscetibilidade podem prejudicar o mecanismo de autotolerância. Já a infecção ou necrose tecidual promove o influxo dos linfócitos autorreativos e a ativação dessas células resulta em lesão tecidual. As infecções e lesões teciduais para o sistema imunológico é o que leva à falha da autotolerância e à ativação dos linfócitos autorreativos. Agora, sobre algumas características gerais das doenças autoimunes, as doenças autoimunes elas podem ser sistêmicas ou órgão-específicas, dependendo da distribuição dos autoantígenos que são reconhecidos. A formação dos complexos imunológicos circulantes pode levar à produção de doenças sistêmicas como o lúpus eritematoso sistêmico. Já a resposta de autoanticorpos por células T contra autoantígenos com distribuição tecidual restrita pode levar a doenças específicas dos órgãos como a miastenia grave, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla. Uma outra característica importante é que vários mecanismos efetores são responsáveis pela lesão de tecido em diferentes doenças autoimunes. Esses mecanismos incluem complexos imunológicos, autoanticorpos circulantes e linfócitos T autorreativos. As características clínicas e patológicas das doenças geralmente são determinadas pela natureza da resposta autoimune dominante. As doenças autoimunes tendem a ser crônicas, progressivas e de auto-perpetuação. Isso acontece porque os autoantígenos que disparam essas reações são persistentes. E uma vez que a resposta imune é iniciada, mecanismos amplificadores que são ativados perpetuam essa resposta, podendo resultar na liberação e alteração de outros antígenos teciduais, na ativação de linfócitos específicos para esses outros antígenos e na perpetuação da doença. E esse mecanismo ele é conhecido como propagação de epítopo. As doenças autoimunes são resultado da combinação de 3 principais anormalidades. Uma delas é a tolerância ou regulação defeituosa, onde a falha dos mecanismos de autotolerância em células T ou B leva ao desequilíbrio entre ativação e controle dos linfócitos, sendo a causa de todas as doenças autoimunes. Uma outra anormalidade é a apresentação anormal de autoantígenos, que podem incluir expressão aumentada e persistência de autoantígenos ou alterações estruturais nesses antígenos, resultantes da modificação enzimática e do estresse da lesão celular. E dentro das anormalidades ainda, a gente tem também as inflamações ou resposta imunológica inata inicial, porque infecções ou danos à célula podem gerar reações imunológicas inatas locais como a inflamação. E essas reações podem contribuir para o desenvolvimento da doença autoimune, que pode ocorrer pela ativação dos APCs, que se sobrepõem aos mecanismos regulatórios, resultando em ativação excessiva das células T. As células T, elas são auxiliares e reguladoras chaves das respostas imunológicas às proteínas. E muitos autoantígenos implicados nas doenças autoimunes são proteínas. Além disso, diversas doenças autoimunes são geneticamente ligadas ao MHC, e a função das moléculas de MHC é a apresentação de antígenos peptídeos para as células T. E a falha da autotolerância em linfócitos T pode resultar em doenças autoimunes e anormalidades nas células T auxiliares, e também pode levar à produção do autoanticorpo. E a partir de alguns estudos das doenças autoimunes, em pacientes e em animais experimentais, foi observado que essas doenças têm uma característica genética muito forte. Através de análise de histórico familiar, estudos de associação genômica e esforços de sequenciamento em grande escala, foi observado novas informações sobre os genes que podem estar na base do desenvolvimento da autoimunidade e de distúrbios inflamatórios crônicos. E a maioria das doenças autoimunes é consequência de características poligênicas complexas, que os indivíduos afetados herdam e, somado a fatores ambientais, contribuem para a suscetibilidade da doença. Cada polimorfismo genético contribui para o desenvolvimento das doenças autoimunes particulares,
Esses polimorfismos também são encontrados em indivíduos saudáveis, mas numa frequência muito menor do que em pacientes que desenvolvem doenças autoimunes. Dentre os genes que são associados à autoimunidade, as associações mais fortes são com genes MHC. E, de fato, muitas doenças autoimunes, como a diabetes tipo 1, por exemplo, 20 a 30 genes associados à doença já foram identificados. E, na maioria das doenças, o locus de HLA sozinho contribui com metade ou mais da suscetibilidade genética. O genótipo de HLA dos grandes grupos de pacientes com diversas doenças autoimunes mostra que alguns alelos HLA ocorrem com maior frequência nesses pacientes do que na população em geral. E a partir desses estudos é possível calcular a probabilidade de desenvolvimento de uma doença em indivíduos que herdam os alelos HLA variados. E em relação aos polimorfismos em genes não HLA associados à autoimunidade, nós temos que muitos polimorfismos associados a doenças autoimunes estão em genes que influenciam o desenvolvimento da regulação de respostas imunológicas. Nós temos também que polimorfismos diferentes podem tanto proteger contra o desenvolvimento de uma doença, quanto aumentar a incidência da mesma. E que, frequentemente, os polimorfismos associados a doenças localizam-se em regiões não codificáveis dos genes. E, por último, sobre as anormalidades de gene único herdadas que causam a autoimunidade, foram feitos estudos em modelos de camundongos em pacientes que identificaram diversos genes que influenciam fortemente a manutenção da tolerância a autoantígenos. E ao contrário dos polimorfismos, que já foi falado, esses defeitos de gene único, eles são exemplos de distúrbios mendelianos, onde a mutação é rara e apresenta uma alta penetrância, de forma que muitos indivíduos que carregam a mutação são afetados. Embora esses genes estejam associados às doenças autoimunes raras, a sua identificação forneceu informações valiosas a respeito da importância de vias moleculares na manutenção da autotolerância. O surgimento das doenças autoimunes estão frequentemente associadas às infecções. Por quê? Porque as infecções virais, bacterianas, elas contribuem para o desenvolvimento exacerbado da autoimunidade. E com isso, as respostas imunológicas do indivíduo podem ser desreguladas ou disparadas por esses micro-organismos, né? Os vírus ou as bactérias que entram no nosso corpo. Elas atuam diretamente no desenvolvimento da autoimunidade por meio de alguns mecanismos que eu vou explicar brevemente para vocês, que é basicamente a autotolerância, a ativação de APS e o mimetismo molecular. A tolerância acontece da seguinte forma: eu vou ter o encontro de uma célula T autorreativa matura com um autoantígeno, que é apresentado por uma célula apresentadora, que é a APC. Aí, em um estado questionável ali, com deficiência de um coestimulador, vai resultar numa tolerância periférica, que é a minha alergia, no caso aqui da minha autotolerância. Já na ativação de APCs, o que vai acontecer basicamente? Micro-organismos, eles podem ativar os APCs para que expressem coestimuladores. A expressão desses coestimuladores, as células, né, APCs, elas vão apresentar autoantígenos. Aí as células T autorreativas, elas vão ficar ativas ao invés de ficarem tolerantes. Então, assim, igual aconteceu no caso da autotolerância, que a célula T, ela ficava ali tolerante, já no caso quando tiver a ativação do APC, essa célula T, ela vai parar de ser tolerante e vai passar a ser ativa ao micro-organismo invasor do nosso mimetismo molecular. Acontece da seguinte forma: alguns antígenos microbianos, eles podem apresentar reação cruzada, né, com um autoantígeno. Aí eu vou ter o mimetismo molecular, que é a reação cruzada de um antígeno microbiano com um autoantígeno. O exemplo desse mimetismo molecular, né, dessa reação cruzada entre antígenos microbianos e autoantígenos, é a febre reumática, que ela se desenvolve após infecções, né, algum micro-organismo
chamado de streptocóccicas entra no nosso tecido. Doenças, né, infecciosas, elas podem proteger também contra o desenvolvimento da autoimunidade. É até um pouco assim paradoxo, né, a gente falar que ao mesmo tempo que a doença infecciosa ela pode aumentar, né, a incidência ali do desenvolvimento da doença autoimune e ao mesmo tempo ela pode ajudar a diminuir. Mas ainda está estudando, né, tem estudos em andamento para poder explicar esse paradoxo. Um fator que influencia significativamente na doença autoimune, né, influencia no desenvolvimento da doença autoimune, é a questão da microbiota cutânea e intestinal, né? Porque o ser humano, ele é composto, né, colonizado por vários micro-organismos comensais que têm efeito significativo para a ativação do nosso sistema imunológico. Além de alguns fatores genéticos e as infecções, existem outros fatores que também influenciam no desenvolvimento da autoimunidade, que é a questão da alteração anatômica em tecidos, né, através da inflamação, e também a influência de alguns hormônios no nosso corpo. Podemos concluir que as doenças autoimunes, elas são umas doenças ainda que estão sendo muito estudadas, né, e elas são um desafio tanto para a clínica, né, para os clínicos, tanto para os próprios cientistas, mas está sendo estudada cada vez mais rápido e a gente espera que obtenha, né, uma resposta mais clara sobre tudo que a gente precisa. Esse foi o vídeo explicativo do meu grupo, né? Espero que vocês tenham gostado, que a gente possa passar um pouquinho aí da matéria de imunologia para você, um tópico, né, do livro de imunologia. E é isso. Tchauzinho!